Então vamos dar uma olhadinha pra gente entender o que é o grau? Olha só, olha que interessante. Lembrando, tá, gente, que não existe só o grau não, tá? Existe também o radiano que vocês vão aprender futuramente, como unidade de medida de ângulo também, tá bom? Olha só que interessante. Diz a história da matemática que há muito tempo atrás, um cara chamado Hiparco, mais conhecido como El Bigodon, tá bom, tô brincando, ele não é conhecido como El Bigodon, ele é só o Hiparco, tá? Aqui, inclusive, uma representação dele para que vocês possam ver, tá? Diz a história da matemática que esse moço, esse Hiparco, ele recebeu muitas influências do povo babilônico. E aí a gente sabe que esse povo babilônico era um povo que trabalhava com um sistema de numeração que a base era 60. Lembra? Tinham as cunhas, era a base sexagesimal, seja de 60 e 60. E aí repara que por conta dessa influência com os babilônicos, que inclusive, né, eu tô falando de uma época, olha só, gente, eu tô falando de 150 antes de Cristo, né, então eu tô falando de uma época onde eles acreditavam que a Terra era o centro do universo, então eles achavam que a Terra ela estava ali bonitinha e todos os outros planetas, Lua, o Sol, eles ficavam literalmente ao redor da Terra, né, numa órbita circular. Eles acreditavam nisso nessa época, né? Então repara que diz a história da matemática que por conta dessa influência em relação aos povos babilônicos, o Hiparco, ele pegou uma circunferência e dividiu em 360 partes iguais, ou seja, ele escolheu o número 360 porque era um múltiplo de 60, repara que 60 vezes 6 dá 360, e por conta desse lance de um ano ser equivalente aos 360 dias aí, né, que eles acreditavam nisso, eles tinham esse conhecimento, né. Hoje a gente sabe que não é exatamente 360 dias, né, são 365 dias, um pouquinho mais, enfim. E aí, por conta disso, o Hiparco então dividiu as conferências em 360 partes iguais. E olha que interessante. E cada uma dessas 360 partes é, na verdade, o que a gente chama de um grau. Aí vocês vão falar assim, nossa, Carol, mas esse cara acho que não tinha o que fazer, né? Ele ficou pegando a circunferência e dividindo em 360 partes iguais. Cara, na verdade é exatamente o contrário. Ele era incrível. Imagine que eles viviam numa época onde eles viviam basicamente de agricultura. Então eles tinham que plantar para comer, né? E nessa de plantar para comer, eles tinham que saber qual era a melhor estação do ano para fazer a colheita, para plantar. Então, repara que era uma época onde o ser humano analisava muito o espaço, eles olhavam muito para o céu. E nessa de olhar para o espaço, olhar para o céu, é que eles começaram a estudar os astros, a estudar a lua, a estudar o sol, a estudar os planetas. E eles precisavam de muita matemática para poder desenvolver tudo isso. Inclusive, gente, o Hiparco, ele é conhecido como o pai da trigonometria, que é uma coisa que vocês vão aprender futuramente. Na verdade, quem já está no ensino médio já está aprendendo, né? E tem tudo a ver com essa análise, com essa observação dos planetas, tem a ver com astronomia, tá? Inclusive, mais pra frente, vocês vão ver um troço bem legal, vocês vão ver o que é seno, o que é cosseno, que tem tudo a ver com isso que eu tô falando pra vocês. Se alguém aí tiver alguma curiosidade, pode até dar uma pesquisada em relação ao que é seno e cosseno, que você tem umas noções disso um pouco antes, mas assim, o aprofundamento mesmo é dado no ensino médio. Isso é só uma curiosidade que eu tô contando pra vocês. Então, voltando pro nosso assunto, olha que interessante então, tá? Um grau, então, é uma dessas 360 partes iguais que o Hiparco teve essa ideia de dividir a circunferência, tá? Lembrando que diz a história da matemática que muito provavelmente existiram outros matemáticos antes do Hiparco que também já utilizavam essa divisão, tá? E aí, se vocês forem observar, olha só que interessante. Se a gente pegar 90 dessas partezinhas, é o que a gente chama então de 90 graus, que é um quarto da volta completa. Então, repara que se eu pego uma folha, por exemplo, aqui na minha folha, eu tenho aqui, ó, um ângulo de 90 graus, que justamente são essas 90 partezinhas. Assim como se eu pego dois ângulos de 90 graus, repara que aí eu tô com um ângulo de 180 graus, que equivale a meia volta. E aí é por isso que a gente diz, por exemplo, que uma volta completa ele equivale a 360 graus, tá bom? Então, olha só que legal, a gente aprendeu o que é ângulo, a gente aprendeu quais são os elementos de um ângulo, a gente aprendeu como nomeia um ângulo, a gente já aprendeu qual é a unidade de medida de ângulo, que a gente vai utilizar é o grau, mas existe o radiano também, quem quiser pode pesquisar sobre isso. E agora, nós vamos aprender como classifica um ângulo.
Na verdade, acho que muitos de vocês já sabem a classificação de ângulos, mas talvez uma ou outra classificação aí seja uma novidade. Quer ver? Nós vamos começar com o basicão, que é o ângulo de 90 graus. Repara que um ângulo de 90 graus, que é esse aqui, matematicamente falando, ele pode ser representado através desse quadradinho com bolinha. Toda vez que vocês visualizarem esse quadradinho com uma bolinha dentro, perceba que eu estou me referindo ao ângulo de 90 graus, tá bom? E aí fica a pergunta, como é que a gente classifica um ângulo de 90 graus, de exatamente 90 graus? Bom, ele chama-se ângulo reto, que tá aí. Ângulo reto, então, o nome que a gente dá é para um ângulo que tem exatamente 90 graus, ok? Agora, qual que é o nome que a gente dá para um ângulo que tem 180 graus? Olha aqui a representação que vocês estão vendo aqui, ó. Um ângulo de exatamente 180 graus, ou seja, do dobro de 90 graus, é o que a gente chama de ângulo raso, ok? É a classificação que a gente dá para um ângulo de exatamente 180 graus. Agora, quando eu tenho um ângulo de exatamente 360 graus, essa eu sei que eu peguei alguns aí. Vocês sabem qual que é a classificação que a gente dá para um ângulo de exatamente 360 graus, que está nessa representação aqui? Ou seja, essa representação mostra que é como se eu tivesse feito isso aqui, ó. Eu dei a volta completa, ok? Tô me referindo a 360 graus. É chamado, gente, de ângulo giro, tá bom? Legal, né? E quando eu tenho um ângulo de 0 graus, olha a representação de um ângulo de 0 graus. Eu tenho aí um ângulo que a gente chama de ângulo nulo. Esses que eu mostrei para vocês agora são os ângulos que valem medidas exatas, vocês perceberam? Mas nem todos os ângulos têm medidas de exatamente 90 graus, de exatamente 180 graus, de exatamente, não é assim que acontece. Por exemplo, olha esse ângulo aqui. Essa aqui é uma representação que está mostrando para vocês, um ângulo, ó, tá mostrando assim, que é um ângulo que repara que ele é maior do que 0 graus, mas ele é menor do que 90 graus. Qualquer ângulo que seja maior do que 0 graus e menor do que 90 é o que a gente classifica como ângulo agudo, ok? Agora, e quando eu tenho esse tipo de ângulo aqui? Olha que interessante. Esse tipo de ângulo é um ângulo que ele não é de 90 graus, ele passou de 90 graus. Mas repara que ele é menor do que 180. 180 tá aqui, ele é menor do que 180. Então, repara, todo ângulo que é maior do que 90 graus e menor do que 180 graus é o que a gente classifica como ângulo obtuso. Às vezes eu falo assim, tá, Carol, mas e se o ângulo passa de 180 graus? Faz isso aqui, ó. Por exemplo, esse ângulo que tá aqui, ó, como é que ele se chama? Esse aqui talvez seja novidade para muitos. Esse ângulo aqui a gente classifica como ângulo côncavo, ok? Bonito, né, esse nome? Também adoro. Bom, meus amores, agora então que a gente já sabe muita coisa sobre ângulo, então a gente já sabe o que é ângulo, a gente já sabe nomear, a gente já sabe os elementos, a gente já sabe a unidade de medida de ângulo. Ufa, a gente já sabe classificar ângulo, agora a gente vai aprender a medir ângulo, tá bom? Vamos lá, uma maneira da gente medir ângulo é utilizando este instrumento que eu já mostrei pra vocês, que é o transferidor. Repara que esse transferidor que eu tô aqui na minha mão, ele é um transferidor que ele tem aqui 180 graus, vocês devem ter percebido, tá? E todo transferidor bom tem sempre uma marquinha aqui no meio. Pode procurar aí no seu transferidor que você vai ver isso. Essa marquinha, repara que ele é o centro da minha circunferência. Ou seja, se eu pegasse um compasso, colocasse nessa marquinha aqui e quisesse traçar a circunferência, né, que tem o mesmo raio e o mesmo diâmetro que eu estou visualizando aqui, dessa circunferência aqui, era só eu colocar o compasso, a ponta seca dele, nessa partezinha aqui que é o centro dessa circunferência. Bom, e aí como é que a gente mede um ângulo? Faz de conta que eu tô querendo medir esse ângulo aqui que tá em vermelho, ó. DOC, esse é o ângulo, então é essa região compreendida entre essas duas semirretas de mesma origem. Então, vamos lá. Primeiro passo. Eu tenho que posicionar o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo. Então, eu vou lá, pego esse centro, vou lá e coloco em cima do vértice do ângulo. É isso que eu faço, tá bom? Segundo item, eu tenho que posicionar um dos lados do ângulo sobre a linha do 0 e 180 graus. Repara o seguinte, se você for olhar para o seu transferidor, existe uma linha aqui, que é a linha onde está o 0 e o 180 graus, ó. Ela fica literalmente alinhado, ok? O 0 com o 180. Aliás, se o seu transferidor, o 0 estiver aqui e o 180 estiver aqui, é que o transferidor não é bom, tá, gente? Porque tem realmente transferidores, isso é feito por empresas que às vezes fazem transferidores que não são lá aquelas coisas. Então, se a linha do 0 e do 180 não estiver coincidindo, ou seja, não estiver na mesma linha,
Repara que não é um bom transferidor, é bom comprar outro, tá bom? E aí, como é que a gente faz? Essa linha do zero de 180, ela tem que estar sempre sobre um dos lados do ângulo. Por exemplo, olha aqui que interessante. Esse lado do ângulo, que é essa semirreta OC, ela está exatamente em cima dessa linha do zero e do 180, tá bom? É isso que a gente tem que fazer. Aí, feito isso, então, ó, posicionei o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo e um dos lados do meu ângulo sobre essa linha do zero de 180. Feito isso, aí eu vou medir. Como é que eu meço? Tá escrito aqui, ó. Por fim, meço o ângulo a partir do zero que está sobre o lado do ângulo. Então, ó, o zero que está sobre o lado do ângulo tá aqui, ó. Repara que a partir desse zero eu vou vir pra cá, ó. Parei aqui. E aí, olha só, aqui onde eu parei, eu vou ter que descobrir que número é esse. Repara que tá exatamente entre o 130 e o 140, mas também está exatamente entre o 40 e o 50. Então, isso gera um pouco de dúvida, porque a gente vai perguntar, Carol, e aí? Entre o 40 e o 50, exatamente no meio, seria o 45. Entre o 130 e o 140, exatamente no meio, seria o 135. O que vocês acham, gente? Esse ângulo mede 40, esse ângulo aqui, ó, ele mede 45 graus, ou será que ele mede 135 graus? Repara que para a gente saber isso, basta a gente saber a classificação dos ângulos. Olha só o que eu estou percebendo. Se eu tivesse com um ângulo assim, ó, isso aqui significa 90 graus. Então, ó, assim eu tô com um ângulo de 90 graus. Como eu tô assim, ó, com uma abertura maior do que 90 e menor do que 180, eu tô falando de um ângulo obtuso. Então, se isso é um ângulo obtuso, gente, ele não pode medir só 45 graus, certo? Repara então, galerinha, que nesse exemplo que a gente está vendo aqui, ó, olha o que está escrito, ó, no exemplo a seguir, perceba que a semirreta OD passa pela marca 135 e também pela marca 45. Como é um ângulo obtuso, a medida do ângulo DOC é de 135 graus. Tudo bem? É assim que a gente mede. E aí, olha que interessante, estou só mostrando para vocês mais dois exemplos para vocês acompanharem do que é certo e do que é errado. Por exemplo, essa pessoa aqui, ela até, imagine que eu quero medir esse ângulo formado pela menor abertura entre as semirretas, tá bom? Então, eu tô me referindo a esse ângulo aqui que tá destacado aqui em preto aqui, tá bom? Repara que esse ângulo que é essa região, compreendido entre essas duas semirretas de mesma origem, essa pessoa que foi medir, ela colocou o transferidor, o centro do transferidor, sobre o vértice do ângulo. Até aí tava tudo lindo. Só que ela não colocou a linha do zero e do 180 sobre um dos lados do ângulo. Então, aqui tá errado. Quando ela arrumou, olha só, aqui tá certo. Ela colocou, além de ter colocado, ela ter colocado o centro do transferidor sobre o vértice do ângulo, ela colocou um dos lados do meu ângulo sobre a linha do zero de 180. E olha que interessante, quando ela fez isso, ó, olha quanto deu. Eu tô vendo duas medidas aqui, ó, 40 graus ou 140 graus. Qual será que é a certa? Vamos ver a classificação desse ângulo? Repara que isso aqui é um ângulo que ele é menor do que 90 graus e maior do que 0 graus. Portanto, eu estou me referindo a um ângulo agudo. Se ele é um ângulo agudo, gente, repara que é um ângulo de 40 graus e não de 140, ok? E aqui, para finalizar, só mais um exemplo para que vocês possam ver. Olha que interessante. Aqui é a mesma coisa. Imagine que eu quero medir esse ângulo aqui, ó, o CBA, tá bom? É esse ângulo aqui, é essa região. Repara que aqui é um ângulo que não tem uma medida super exata. Olha só, primeiro, eu sei que ele é um ângulo agudo, eu tô vendo que ele é um ângulo menor do que 90 graus. Então, eu não vou medir, pegar essas medidas de 140 graus, eu vou medir pegar um valor próximo a 40 graus. Mas que valor seria esse? Olha só, repara que para eu ver a medida, ó, ele tem 2 graus a menos do que 40 graus. Então, ele é um ângulo de 38 graus. Legal, né, gente? E olha que legal, para vocês entenderem. Enquanto eu tenho no meu transferidor 38 graus aqui, quanto será que eu tenho do outro lado? Aí, quando eu falo do outro lado, eu estou me referindo a esse ângulo em vermelho que eu acabei de colocar aí para vocês. Olha só que interessante. Perceba que toda vez que eu tenho um ângulo formado pela menor abertura entre essas semirretas, existe aqui um outro ângulo, ó, que é esse aqui, formado pela maior abertura entre essas semirretas aqui, ó, que eu coloquei em vermelho.
Como o meu transferidor tem 180 graus, repara que para eu achar essa medida aqui desse outro ângulo aqui, que eu destaquei os lados em vermelho desse outro ângulo, repara que de 180 graus eu tenho que tirar 38 graus. E aí olha que legal, galera. Quando de 180 graus eu tiro 38 graus, eu acho 142 graus. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? 38 mais 142 vai dar 180, que é o meu transferidor. Então, olha só. Sem olhar para o meu transferidor, eu sei que existem duplinhas, entre aspas, de ângulos. Por exemplo, no mesmo lugar onde tem 30 graus, vai aparecer ali os 150 graus. Pode olhar, pega o seu transferidor e dá uma olhada. Repara que o 30, ele aparece junto com 150. Mas por quê? Porque 30 mais 150 dão 180 graus. Quer ver um outro exemplo? 60 graus. Localiza os 60 graus aí no seu transferidor e pensa, quem que é a dupla dos 60 graus? Ou seja, quem que aparece ali junto com ele? Faz 180 menos 60, a gente vai ver que vai dar 120. Então, olha só que interessante, olhando aqui no meu transferidor, realmente o 120 ele aparece aqui e o 60 tá junto com ele, ó, tá aqui. E aí, olha que interessante, esses ângulos cuja soma dão 180 graus, e é só uma curiosidade, eles são chamados de ângulos suplementares. Toda vez que eu tenho dois ângulos cuja soma dá 180 graus, eles são chamados de ângulos suplementares. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. Fica aí mais uma aula com muitas coisas interessantes para vocês aprenderem, né? E aí acho que vocês visualizaram, só para finalizar, o quanto a matemática tem relação com essa ergonomia aí, né? E com muitas outras profissões. E a gente acabou linkando isso hoje através dos ângulos, tá bom? Beijo, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo do nosso canal.